pensar as múltiplas formas de arte é necessário. Porque quando a gente entra no museu, a gente muitas vezes vê o quê? Esculturas ou telas. Geralmente a gente vê isso, ou então fotografias, não é mesmo? Então, são pouquíssimas formas de arte que a gente acaba vendo, né? E quando a gente entra aqui no museu, não. Quando a gente entra aqui no museu, a gente vê uma arte assim mais dinâmica, né? Lá embaixo a gente tem a feirinha do artesanato, que inclusive tem algumas obras, né, da mestra. Então, vocês veem lá, né, que tem, por exemplo, o mel artesanal. Então, isso é arte também. Porque quando a gente entra na concepção do que é arte, a gente não sabe dizer muito bem, né? Afinal, o que é arte? É uma provocação que a gente deve sempre fazer, né? Porque a arte, ela, como dizia o poeta Ferreira Goulart, né? A arte existe porque a vida não basta. E esse não bastar da vida é o que faz com que a gente descubra, né? E se apaixone pela arte. É o que faz com que a gente desenvolva o brilho no olhar, né? Quando a gente vê, por exemplo, uma peça de William Shakespeare, né? Quando a gente vê lá a obra dele, Otelo, Hamlet, ou Romeu e Julieta, e a gente nunca deixa de se apaixonar por aquilo, né? Então, a arte, ela depende também dessa construção tácita, né? Eu não posso fazer também uma forma de arte ou expressar arte só para mim. Não tem como isso acontecer, porque a gente sempre faz uma forma de arte para encantar, né, o máximo de olhares que a gente pode encantar. Porque se eu fizesse só para mim, também não teria sentido. Quando eu pinto só para mim, quando eu escrevo só para mim, não tem muito sentido aquilo. Porque eu preciso expressar aquilo para o mundo, né? O mundo precisa conhecer aquilo que eu faço. Então vejam que a arte também tem esse outro ponto interessante, né, que é a construção coletiva, né, a construção social. Um museu que você conheceu aí na cidade, né, Natália? O que é que tem nesse museu? Conta pra gente. Oi, Pedro. Eu estou por aqui porque hoje é dia de feira na cidade e o Museu de Artes e Memória da Cultura Popular do Bom Jardim fica em frente à feira, né? Parece um castelo, é muito bonito e esse museu foi criado por um professor, morador da cidade, que quis criar um espaço de memória da cidade, não somente de Bom Jardim, mas também da cultura pernambucana, da cultura nordestina, né? E ele está aqui com a gente, o Edgar Severino dos Santos, que é professor, produtor cultural, e ele que sonhou e realizou, né, em janeiro deste ano, quando houve a inauguração desse espaço. Fala pra gente, boa tarde para você, Edgar, um pouco desse espaço. A gente fez algumas imagens logo cedo, tem um mural, né, tem algumas figuras que são bem representativas daqui. Boa tarde para você. Boa tarde, Natália, boa tarde, amigos do NE. A gente tem um prazer de receber a Globo aqui e mostrar um pouco da cultura de Pernambuco, da cultura de Bom Jardim, as suas tradições, a sua história, a sua memória, o seu patrimônio. Tudo isso é algo que é um desafio para o museu mostrar, realizar. Aqui a gente faz palestras, faz cursos, aqui a gente faz exposições, vivencia a dança, a música, as artes de modo geral. Temos um grupo de pessoas ligadas ao artesanato, escultores. Então a ideia é movimentar culturalmente a cidade, a ideia de uma agenda cultural para a cidade. É isso aí que a gente tem buscado realizar aqui na nossa cidade e abrangendo também a região. Esse é um imóvel seu, da sua família, então você estava sonhando com isso há algum tempo, né? Natália, são 30 anos nessa luta, né? E assim, depois que minha mãe faleceu, em 2016, aí a gente começou a fazer as adaptações no espaço, na casa, e aí a gente conseguiu construir, né? E montamos, mas o arquivo mesmo, a gente vem com os documentos, fotos, recortes de jornais, tudo isso. Certo, Edgar. E a gente sabe que o caboclinho é uma expressão popular muito importante daqui, né? Vocês também fazem apresentações culturais, como a gente tem algumas imagens. Também tem um mural, né? Em memória a algumas figuras importantes da cidade, não é isso? Tem muita coisa legal por aqui. Isso, a gente acredita que a história ela é constituída por todos os seus habitantes, não é? Da cidade, das cidades. Então a gente busca representar tudo isso. Então, é muito legal mostrar esse espaço que é gratuito. Quando a gente chegou aqui, inclusive agora, nesse momento, né, Edgar, tem um grupo de estudantes lá dentro, né, que estão visitando o espaço. Então, a ideia é essa, que os estudantes
venham, né? Que seja um espaço realmente de memória da cidade. Então, prazer conversar com você. Muito obrigada e parabéns, né? Professor fazendo uma grande iniciativa como essa. Sintam-se todos convidados a conhecer o Museu de Bom Jardim. A gente agradece também às escolas, né? São Francisco, Raimundo Honório, Juscelino, Dr. Mota Silveira, que são parceiras nessas ações. Os nossos artesãos, enfim, os artistas. Certo. Estudiosos. E viva os professores. E viva os professores. Viva Paulo Freire. Viva Paulo Freire. Muito obrigada, Edgar. Valeu, boa tarde para Natália. você. A gente volta com você, Pedro. Viva a educação, Natália. Um abraço aí para os moradores de Bom Jardim. Então, o Museu de Bom Jardim é um museu atualíssimo, né? Porque é um museu vivo, é um museu que traz para cá o artista. Então, aqui a gente conhece o artista, a gente vê sua obra, a gente vê seu trabalho, como também os jovens, as crianças, têm a oportunidade de aprender a fazer. E é muito importante, né? Então, não só a cultura, mas todas as manifestações são vivenciadas aqui nesse espaço, que é riquíssimo para todos os bonjardinenses. É importante para o tempo de hoje. O jovem de hoje precisa visitar o museu. Às vezes, a gente saía de Bom Jardim, levava uma equipe para Recife para visitar os museus lá da capital. Hoje não. Já sabemos o que é o museu e o que dele provém para a importância da cultura e da educação do povo. O Museu de Bom Jardim ele é importante assim, para a sociedade, enquanto um museu que está aberto ao público e às diversas formas de se fazer arte? Com certeza, porque assim as pessoas podem conhecer mais da arte, mais daquilo que os artistas têm a apresentar. A arte é a vida plena de um ser humano.